Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe mais um dia na presença desse Deus vivo e poderoso, né? Que está ao nosso lado, que está sobre a nossa vida. E mais um dia estamos aí aprendendo um pouquinho mais com o Senhor, aprendendo a palavra de Deus, que é vital para a nossa vida. Estamos no livro de Gênesis, que é o alicerce, né, da nossa vida, o alicerce evangélico. Aliás, a palavra evangélico, muitas pessoas não sabem, né? Pessoa evangélica, é que segue os evangelhos, né? Os evangelhos de Cristo, amém? Por isso se dá essa denominação de evangélico, amém? Como muitas pessoas não sabem, às vezes, que católico, muitas pessoas falam, sou católico. E eu tenho perguntado para muitas pessoas o que quer dizer católico. E às vezes as pessoas estão nas igrejas e não sabem o que é católico. Você sabe o que é católico, Felipe? Não. Católico quer dizer aquele que crê. Né? Aquele que crê. Então eu sou católico também. Amém? Porque eu creio. Amém, amados? Em nome de Jesus. Amém? Eu creio, eu sou católico, apostólico, cristão. Eu creio nos apóstolos de Cristo. Amém? Deus, Ele é fiel e maravilhoso para a glória do Senhor. Que Deus venha te alcançar e te abençoar onde quer que você esteja. Não importa. É que eu sempre digo, nós temos um fator que muitas pessoas dizem sobre religião. Se nós soubéssemos primeiramente o que é religião, né? O que é religião? A palavra religião quer dizer religação. Nossa religação com Deus. Né? A palavra, às vezes, nossa, é tão religioso. Glória a Deus. Eu sou religado com Cristo. Eu sou religado com Deus. Quando Adão, que nós vimos aqui, ele cai do Éden, ele perde a ligação com Deus. E agora, nossa ligação com Deus é essa religação, que se chama religião. Amém? E essa religião, se você uma vez perguntaram qual é a perfeita religião para Jesus, Jesus disse assim, é ajudar as viúvas, é ajudar os órfãos, é fazer a obra. Essa é a verdadeira religião. A nossa verdadeira religião, quando Jesus disse assim, presta atenção, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Não vai ser um caboclo, não vai ser um orixá, não vai ser um santo. Ninguém chega a Deus a não ser Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Amém? Então, minha religião, a sua religião e a nossa religião se chama Jesus Cristo. Amém? Que Jesus Cristo esteja no teu coração, esteja na tua vida, para a glória do Senhor, cada dia aprendendo mais, como disse Gênesis, na Bíblia é o alicerce de todas as coisas. Amém? É ali que começou todas as coisas. Nós vemos aí, quem está acompanhando esse ensino desde o primeiro dia, nós vemos ali, né, palavras proféticas, nós vimos romance de Isaac e de Rebeca, um romance muito bonito. Nós vimos aí a criação, né, do universo, a criação da terra. Nós vimos também o primeiro homem que fez as cavernas, que saiu da caverna, fez tenda. Nós vimos também quem foi o primeiro levita. Nós aprendemos muitas coisas. Amém? E é gostoso aprender. E hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre a vida desse homem, né, que daqui a pouco nós vamos ver a formação das 12 tribos, né, de Israel, para a glória do Senhor. Amém? Porque Deus, Ele é fiel. Aí nós vamos ler hoje o quê? A palavra de Deus, a Bíblia.
a Bíblia Sagrada, o livro mais vendido no mundo inteiro, best-seller mundial, se chama a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Amém? Que está no nosso controle, está sob a nossa mão, está com a Palavra de Deus para a nossa vida. E é tão gostoso ver essa palavra, sentir a palavra, estar com a nossa palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém, a glória. Semana passada, segunda-feira, a gente tinha parado no capítulo 44. Amém? Se puder os irmãos confirmarem se alguém anotou, se foi um pouco antes ou um pouco depois. Ô, glória, para ver se os irmãos estão anotando também. Amém. Amém. Ficou aí, 44 de Gênesis, é isso aí, irmãos? Ô, glória. Amém? Quem está aí na live, vamos ver aí os nossos discípulos aí, né, que estão aprendendo um pouquinho conosco e aprendendo com Deus, é óbvio. Amém? Vamos lá? Astúcia de José para deter seus irmãos. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: enche os sacos desses varões de mantimento, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca de seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro de seu trigo. E fez conforme a palavra de José, que tinha dito. Vinha a luz da manhã, despediram-se estes varões, eles com seus jumentos. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre sua casa: levanta-te e persegue aqueles varões, e, alcançando-os, lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo por que bebe meu senhor? Em que ele, bem adivinha, fizestes mal no que fizestes. E alcançou-os, e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhe: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado nas bocas de nossos sacos, tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do Senhor prata ou ouro? Aqueles dos servos em que for achado, morra. E ainda, nós seremos escravos do meu Senhor. E ele disse: ora seja também assim, conforme as vossas palavras. Aquele que se achar será meu escravo, porém, vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco. E cada um abriu o seu saco, e buscou, começando no maior, e acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram seus vestidos, e carregou cada um seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele na terra. E disse-lhe José: que é isto que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como um bem adivinha? Então disse Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como justificaremos? Achou Deus a iniquidade de seus servos. Eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele que cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça, o varão em cuja mão do copo foi achado. Aquele será meu servo, porém, vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: ai, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou aos seus servos, dizendo: tende-vos pai ou irmão? E dissemos ao meu senhor: temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e ele ficou só de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu dissestes a teus servos: trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos ao meu senhor: aquele moço não poderá deixar o seu pai, e deixar o seu pai, se deixar o seu pai, este morrerá. Então tu dissestes a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai: tornai, comprai-nos um pouco de mantimento, e nós descemos. Não poderemos descer, mas, se nosso irmão menor for conosco, desceremos.
pois não poderemos ver a face do varão, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e um ausentou-se de mim. E eu disse, certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu ao teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá, e teus servos farão descer a cãs do teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo, se não te tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Amém. José, ele manda colocar a taça, né? Colocar a taça no saco de Benjamim. E quando vai subindo, eles vão indo embora, ele dá a ordem para os soldados para ir lá pegar, né? E quando chega lá, estava dentro do saco do Benjamim. E Benjamim teria que ficar lá. E era exatamente o que os irmãos temiam. Porque se Benjamim não voltasse, o seu pai morreria, né? Seu pai não morreria. Então eles contam toda essa história para José. E vamos ver a decisão de José. Amém? Amém. Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele, e clamou, fazei sair daqui a todo varão, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer os seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Existe José, seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Existe José, seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim, e chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeceis, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá. Porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos, e subi a meu pai, e dizer-me, assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores. E habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e a tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca e que vos fala, e fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e todo o que tem visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao poço de Benjamim, seu irmão, e lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Amém. Ele fez saber que era irmão deles. Olha que coisa linda. E ele poderia ter uma raiva, ter uma rixa muito grande, né? Mas a diferença de um homem que tem o coração de Deus, um homem que tem o coração
com o Espírito Santo, ele é diferente, né? Ele é bem diferente. Nós podemos ver que José ele perdoou os irmãos. E ele fez até os irmãos entenderem que tudo o que aconteceu, dele ter sofrido, de ter vindo para o Egito, de tudo ter acontecido, não foi porque os irmãos foram até usados, mas foi permissão de Deus, para que Deus desse um grande livramento. Não só para o Egito, mas sim para toda a família, para todo o povo de Israel. É assim que nós devemos ser, o nosso coração tem que ser submisso a Deus e entender os propósitos do Senhor. Tudo acontece numa legalidade. Tudo acontece de acordo com o que Deus quer para a nossa vida e nós, às vezes, ficamos pensando, poderia ter sido dessa forma, poderia ter sido da outra forma. Não, foi da forma que Deus quis. E Deus tem um fechamento legal para todas as coisas. Pode ter certeza que Deus está no encalço de tudo. Deus ele não permite que as coisas aconteçam para o nosso mal. Deus não permite isso. E quem sabe hoje você está aí se lastimando, ou então pensando, né? Olha, o que aconteceu poderia ter sido assim, assado. Não, é da forma que Deus quer. E Deus vai te abençoar. Deus vai fazer coisas grandes para a nossa vida e coisas grandes para você. Em nome de Jesus. Amém? E nós vamos ver que José, ele manda trazer, né, Jacó, e manda trazer toda a família. Entraram no Egito nesse dia, a qual eles vão lá buscar o pai. Nós vamos ver agora em seguida. Entraram no Egito, olha, uma média de 70, pode anotar aí na tua Bíblia, uma média de 70 a 75 pessoas que acompanhavam Jacó. Né? 70 a 75 pessoas que entraram no Egito. No Egito. E nós vamos ver aí no fator de história, mais adiante, que depois, olha, de 400 anos que ficou sob a escravidão, por causa do pecado do povo de Israel, que se contaminou no Egito, ficou 400 anos, e quando sai de lá, entraram 70, 75 pessoas. E mais adiante nós vamos estar vendo que quando sai com Moisés, que ele sai do Egito, saíram com 600.000 homens. Entre homens e mulheres se calcula uma média de 2 milhões ou 3 milhões de pessoas. 1.000 pessoas. Já pensou o que é isso? 600.000 homens. 3 milhões de pessoas saindo do Egito, seguindo a Moisés. Querido, olha como evoluiu. No meio de guerra, no meio de luta, no meio de chicote, no meio de trabalho, o povo cresceu e se multiplicou grandemente no Egito. A ponto de quando saíram do Egito, o Egito ficou assolado. Ficou totalmente assolado. Amém? E foi um trabalho muito grande para Ramsés depois levantar o Egito. Nós vamos estar vendo isso também. Amém? Para a glória do Senhor. Mas hoje nós vamos ver isso, que nós estamos aí cuidando sobre os filhos de Jacó, juntamente com os filhos de José. Nós vamos estar vendo um pouquinho mais para frente, eu já quero dar essa adiantada, aonde Jacó, antes de morrer, ele abençoa e adota os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Jacó toma eles como filho para eles herdarem as terras de Canaã. Amém? Ele toma esses 2 filhos, Jacó, como seus próprios filhos, os filhos de José. Ele adota e abençoa. E abençoa Manassés e abençoa a Efraim. E há um propósito muito grande, depois nós vamos estar vendo também, porque ele coloca Efraim como primogênito. Efraim foi o segundo, mas ele coloca como primeiro, para herdar a terra. E há um grande mistério nisso, depois nós vamos estar vendo também. Amém? Apóstolo, algo interessante que
eu queria compartilhar com os irmãos, porque às vezes nós ficamos pensando sobre a Bíblia Sagrada, né? Sobre a nossa Bíblia, sobre o que está aqui. Você hoje, nós pegamos papel, pegamos o papel sulfite ou qualquer tipo de papel e nós rasgamos eles com uma grande facilidade. A sua Bíblia é de papel, não é? É de papel essa Bíblia? É de papel, né? Uma curiosidade para você. Você sabia que as primeiras Bíblias escritas na América, aqui para nós, na América, foi escrita por um homem chamado Gutenberg, sabia disso? E ele escreveu 30 Bíblias. E essa 30 Bíblia, você sabe como foi escrita? Ela foi escrita em pele de carneiro. Você sabe quantos carneiros tiveram que morrer? 3.000. Para ser escrita as primeiras 30 Bíblias. Amém? Para a glória do Senhor. Hoje nós temos uma variedade, temos papéis, temos Bíblia na mão e muitas vezes não damos valor. Né? E uma curiosidade também que eu queria passar para os irmãos é sobre a Bíblia. Antigamente era escrita ou em pele, a Bíblia, ou em pele ou em papiro. Né? Papiro. O que é papiro? O que é papiro, Felipe? Uma planta. Oi? Uma planta. Quem sabe você não sabe disso, mas papiro, os primeiros papéis, eles foram tirados do quê? De uma planta. Essa aqui. Olha que bonito, irmãos, ó. Tá dando para ver aí? Tá dando para ver, Felipe? Sim. Tá dando para ver, irmãos? Deixa eu ver aqui. Uhum. Esse aqui, essa planta se chama papiro. Papyrus. E essa planta, ela só dá no Egito. E o Egito ficou muito rico através disso aqui. A seiva dela era tirada e trançada, como se faz um cesto. E se formava um papel. Esse tipo de papel. Se der para ver direito aí, dá uma olhadinha, ó. Tá dando para ver aí? Ele é bem trançado, tá vendo? Ele era todo trançado. E uma coisa interessante, uma folha de papel dessa, hoje nós rasgamos com uma facilidade muito grande, né? Você rasga com uma facilidade muito grande, não rasga? Uma folha de papel dessa, um papiro, na época de Jesus, tinha que se trabalhar para comprar uma folha dessa que os escribas usavam para escrever. Uma folhinha dessa aqui, hoje colocando, se dava o salário de uma semana de um trabalhador. Vamos dizer, um salário mínimo hoje é R$1.040. Uma folhinha dessa daqui, naquela época, custava R$250. Uma semana de trabalho inteira para se ter uma folha. Para se ter uma folhinha, que hoje nós temos na nossa vida com tanta facilidade. E Jesus, essa folha, esse papiro, se dava o nome dos primeiros livros. E os livros, antigamente, não era assim, ó. Não era que nem tua Bíblia o livro. Os primeiros livros, eles eram assim, ó. Interessante, né? Os primeiros livros, eles eram enrolados. Tanto é que a Bíblia, a Torá, ela era enrolada. Ia se lendo e enrolando do outro lado. Sabia disso, Felipe? E era caríssima. Caríssima. Era mais ou menos assim. Está dando para ver? Contrário. Sim. Eles são manuscritos egípcios.
Aqui estão umas escritas egípcias, ó. Na época. Depois nós vamos tirar o print e colocar aí. Amém? Vamos estar colocando, tirar os prints e colocar aí embaixo. Amém? Para vocês estarem aí perfeitamente. Amém? E tudo isso, antigamente, na época que nós vamos ver aqui das tribos de Jacó, ou era escrito em papiros, ou era escrito em barro. Em barro se escrevia em barro e deixava secar. Sabia disso? Se deixava secar e se formava. Moisés mesmo, ele escreveu muito no começo, se tornou muito pesado. Não sei se você sabe disso, os primeiros livros da Bíblia, esse livro que nós estamos vendo aqui, Gênesis, os primeiros livros foi escrito em barro. Se fazia barro, argila, e se escrevia na argila, deixava secar, e se carregava as pedras. Por isso, nos 10 mandamentos, que é a única parte da Bíblia que foi escrita por Deus, Deus escreveu na pedra e cortou na forma que era uma pedra, de uma página. Por isso Moisés veio trazendo, porque não tinha, naquela época não era pele, né? Estava no deserto, era praticamente argila que se fazia, e ele trouxe os 10 mandamentos escritos em pedras, como ele escrevia. Interessante, né? Imagina só quanto pesava um livro, né? Bom, vamos lá então, para você entender. Vamos lá? José, aqui nós vamos ver aqui a formação. Gostaria que você prestasse atenção, amém? A formação das tribos, amém? Primeiramente, nós vamos falar dos nossos patriarcas. Patriarcas, Abraão. Abraão se casou com Sara e teve filho. O primeiro filho foi Ismael, que não foi colocado entre as tribos. Se deu origem a Isaque. Está dando para ver direito aí, irmãos? Amém? A Isaque. E Isaque se casou com quem? Com Rebeca. E Rebeca teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Mas quem levou a primogenitura, a bênção de Deus foi Jacó, formando assim esses 3 patriarcas. Isso foi antes da lei. Os patriarcas nós chamamos os patriarcas da fé. Os patriarcas da nossa fé. Quem foi? Abraão, Isaque e Jacó. Jacó teve o nome mudado. Jacó teve o nome mudado para Israel. Amém? Israel. Israel se formou com quantas tribos? Com 12 tribos. Ok? E qual foi essas tribos? Primeiramente, Jacó. Ele se casa, trabalha 7 anos de graça, 7 anos, e se casou com quem? Se casou com Leia. A primeira mulher de Jacó foi Leia. E quando Leia casou, ela levou junto uma serva. E essa serva se chama Zifa. Amém? Depois Jacó, em uma semana, ele se casa com Raquel, e 7 anos ele trabalha. A sua esposa, segunda esposa foi Raquel. E Raquel tinha uma serva que se chamava Bila. Amém? Entenderam? Entenderam?
primeira esposa Leia, a serva dela era Zilpa. Depois ele se casa com Raquel. E tem uma serva que se chama Bila. Amém? Nesse tempo, Raquel estava com a sua madre fechada. Tinha a sua madre fechada, ela não poderia ter filho. Nesse tempo, o que aconteceu? Nasce Leia, Deus abre a madre da Leia. Por quê? Porque Jacó ele amava mais a Raquel. E a Leia, ela era muito humilhada, porque ele gostava da Raquel. Aí Deus abre a madre da Leia. Amém? E o primeiro filho que nasce é Rúben. Rúben. O segundo filho foi Simeão. E o terceiro filho foi Levi. E depois ela teve Judá. Amém? Ela teve Judá. Aí o que acontece? A madre dela se fechou. A madre dela se fechou. Ela não teve mais filho. Raquel viu que não poderia ter filho mais, não era estéril. O que ela fez? Naquela época se podia, viu, irmão? Era costume, ela tinha a serva dela e ela entrega a serva dela para Jacó. Para que ele tenha filho, até se dizia naquela época que tinha filho sob seus joelhos. Quer dizer, Raquel indiretamente seria mãe, porque era serva dela, ok? Então, aí o que acontece? Ela teve primeiro Dan e depois teve Naftali. Dan e Naftali. Leia viu que tinha nascido da serva. O que acontece? Ela deu a serva dela também a Jacó. Porque a madre dela tinha sido fechada. Aí o que acontece? Zilpa dá luz a Gade e Asser. Ok? Gade e Asser. Mas aí não poderia ficar somente nisso. Concordam? Que Deus precisaria cumprir a promessa das 12 tribos. Que tinha feito para Abraão, passou por Isaac e vem se cumprir em Jacó. Aí o que acontece? Deus abre a madre dela novamente. E ela dá a luz a Isacar, Zebulon e uma filha só. Uma filha chamada Diná. Que Diná que nós aprendemos que ela foi estuprada praticamente, né? Foi estuprada pelo rei, pelo filho do rei. E ali houve toda aquela história, né? Tudo aquilo se passou. E Diná, a única mulher que teve José, Raquel, ela teve Deus abre a madre e ela tem José e Benjamim. E Raquel, ela morre. Quando ela tem o Benjamim, Raquel morreu. Perdeu-se a Raquel. Aqui José. José é interessante. José estava no Egito, acolheu os irmãos e José ainda teve 2 filhos. José teve 2 filhos, a qual foi Manassés e Efraim. Manassés e Efraim. Amém? Manassés e Efraim foram os filhos de José.
Aí o que acontece? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente aí a divisão das tribos, quando se herdaram a terra de Canaã, que Jacó, que Abraão, que Isaac, em todo esse tempo havia conquistado. Então foi tirado, presta atenção porque é interessante, foi tirado Levi. Levi não herdou a terra. Também não herdou a terra Diná. Levi não herdou a terra porque foi constituído como uma tribo sacerdotal, que ela andava em todas as tribos para abençoar, foi dividido em todas as tribos. Depois nós vamos ver a divisão das terras. Ok? Mais adiante a divisão das terras. Levi, Diná e José também não herdou a terra. Certo? Diná. Por que Diná não herdou a terra? Muitas pessoas ficam perguntando, por que Diná? Diná era filha direta de Jacó. E ela não herdou a terra. Por quê? Simplesmente por isso. Porque quando um homem casava, a mulher automaticamente herdava a terra. Então Diná, mais para frente nós vamos ver que Diná se casa e ela vai herdar as terras do marido. Ok? Por isso ela não teve divisão. Porque quem herdava era só homem, e homem herdava para ter uma renda, para que pudesse passar para os filhos. Ok? Então Diná, ela não teve herança. Levi, ela não teve herança, e José não teve também, porque José, ele teve muita glória e muito resplendor no Egito. E quando, antes, nós vamos ver isso, antes de Jacó morrer, ele abençoar Manassés e Efraim, colocando Efraim como primogênito, invertendo. Porque isso vai trazer mais adiante uma bênção muito grande. Amém? Então, houve essa troca. Agora, vamos repetir lá. Eu gostaria que você pudesse, se você tem um caderno, nós vamos tirar um print e colocar depois no final também, né? Mas se você puder marcar aí, marca aí, que é importante isso. As 12 tribos, Deus fala muito em 12 apóstolos, 12 tribos. Amém? Então, esses 12, nós temos que marcar, ok? Vamos lá? Primeiro quem foi? Rubem. Segundo, Simeão. Terceiro, Judá. Quarto, Isacar. Quinto, Zebulon. Sexto, Gabe. Sétimo, Aser. Oitavo, Manassés. Nono, Efraim. 10, Benjamim. 11, Dan. E 12, Naftali. Ok? Esses em azul, que você está vendo, que você pode ver em azul, esses em azul, são as 12 tribos que se formam. Nós estamos vendo agora a seleção das tribos. Amém? Depois nós vamos estar vendo a formação dela. Ok? Então, essa foi a seleção que foi feita. De quem herdaria e de quem não herdaria. Ok? Então, quem não herdou, apesar de ser chamado de tribo, foi a tribo de Levi, Diná e José. Ok? Qual que são? Levi, Diná e José. Não herdaram terras. Levi, ele estava entre todas as tribos.
Nós vamos ver isso depois um pouquinho, na próxima aula, provavelmente, nós vamos estar vendo isso aí. Levi, ele participava de 48 cidades. 48 cidades, entre as tribos. E havia 6 cidades, que é interessante, que eram chamadas cidades de refúgio. Ok? Que fazia parte da tribo de Levi, que herdou em si todas elas com unção sacerdotal. Amém? Então nós vamos entender isso, nós vamos estar, espero que você tenha entendido até agora. E se houver alguma dúvida sobre essa parte, amém? Nós vamos estar aí expondo, coloque a sua indagação, para que nós possamos estar esclarecendo. Quero dizer, aqui é a repartição das tribos. Amém? É a repartição de quem ia dar as terras. Aí, na próxima aula, nós vamos mostrar a terra. Nós vamos mostrar o significado de cada tribo, a função que elas tinham, que foi dividido a função. Ok? Que nem eu disse, Levi, ele ficou com a função que? Sacerdotal. Ok? Sacerdotal. Judá, ele foi considerado como que? Administrador, né? Administrador, Judá foi considerado como a figura de um leão. Nós vamos estar vendo isso também. Interessante. Amém? Aí você vai ver a história do crachá. Quem usa crachá, você vai ver por quê. Vou deixar aí você pensando, amém? Quem trabalha, já viu crachá? Aqueles crachá que se coloca? Tem uma origem. Você vai saber qual que é. Amém? Interessante essa parte. Amém? Espero que tenha esclarecido. Espero que você tenha aí entrado na tua mente. Amém? Porque isso aqui é fundamental. Quando se herda a terra, quando está ali unido para a glória do Senhor. E foi uma bênção por um certo tempo. Amém? Por um certo tempo foi uma bênção. Então essa daqui é a separação dos filhos de Jacó. Amém? E quando alguém te perguntar quem foi os patriarcas da fé, quem foi os patriarcas da fé, Felipe? Abraão, Isaac e Jacó. Quem foi? Abraão, Isaac e Jacó. Patriarca da nossa fé. Abraão, Isaac e Jacó. É essa fé que nós temos hoje. Para a glória do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Porque Ele é fiel. Espero que você tenha entendido essa parte. Amém? Tenha entendido aí. E o Felipe já vai estar anotando aí, vendo. Amém? Quem que colocou suas perguntas para a glória do Senhor. E foi muito bom, né? Esse esclarecimento, foi muito bom falar. E nós vamos seguindo, amém? Na palavra, né? Daqui a pouco nós vamos estar voltando, segunda-feira, né? Para a glória do Senhor. E nós vamos providenciar um ambiente aí melhor, para que possamos estar explicando as coisas para vocês também, um local melhor para explicar, para estarmos vendo, um local mais apropriado para a glória do Senhor, amém? Para estar fazendo essa live. E também vai ser colocado nesse estudo de hoje, que está sendo. Nós estamos aí, vamos começar a trabalhar um pouquinho mais também no YouTube, amém? Temos o nosso canal no YouTube, vai ser colocado daqui a pouco lá também. Rogério Gomes, amém? O canal se chama Rogério Gomes no YouTube, amém? Esteja procurando lá, que nós vamos começar a trabalhar nesse canal também para a glória do Senhor. Vai ser colocado esse ensino que teve hoje e outros ensinos nós vamos estar vendo e com o tempo orando a Deus para colocar ao vivo também,
no YouTube, amém? Para possamos alcançar mais pessoas, para ficar mais fácil para muitos irmãos aí, para a glória do Senhor, procurando melhorar a cada dia, procurando evoluir a cada dia e alcançar um número de pessoas melhores, para que possamos falar do amor de Cristo, do amor de Jesus, que Ele sente por mim, que Ele sente por você. Amém? E tem muita coisa para se aprender, irmão. Tem muitas coisas, nós estamos somente ainda no alicerce. Amém? Nós vamos entrar numa parte mais adiante espiritual. Amém? Sobre dons, sobre coisas tremendas que Deus tem aí para falar sobre nós. Como Deus faz, como Deus usa, né? Como Deus usou José em sonho, como Deus usou Daniel, isso é dom de Deus. E tem muitas pessoas que têm esses dons e não usam, dom de discernimento, dom da palavra, dom da ciência, amém? Dom de visão. Tem vários tipos de dom que Deus está trabalhando e vai trabalhar na tua vida. Eu creio que você é um vaso escolhido de Deus e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Foi um prazer estar com você hoje. Até agora, né? O tempo passa tão rápido. É tão gostoso, né? Se falar de Deus, é tão gostoso estarmos juntos. Dá vontade de nem ir embora mais, né? Só ficar falando, mas temos compromissos, temos coisas para fazer. E fica aí no teu coração esse abraço, fica no seu coração essa bênção, e nós vamos estar respondendo em tuas indagações em nome de Jesus, amém? O Francisco perguntou assim, a gente está encerrando, pastor, qual é a importância para Deus do número 12? Eu dando uma estudada nesse negócio de numerologia, né? Que é muito importante alguns números. Aí, alguns estudiosos falam assim, que o número 12 significa a perfeição, como o número 7 também, mas em relação ao governo, que toda vez o número 12 está associado a essa parte de governamental, de matéria relacionada de assuntos, de domínio, sabe? Exatamente. Na numerologia, nós temos a numerologia cristã, né? Por exemplo, Deus usa muito números. Então, isso é interessante, nós vamos estar passando também. O número 3, o número 40, 412, 7, 9, né? 9 é muito usado. Então nós vamos estar passando isso daí, nessa parte, porque tudo há um sentido, né? Você vê que até as horas das orações, né, até a hora nona, a hora sexta, né? Então nós temos as horas, nós temos um complemento muito interessante. Querida, a Bíblia é muito rica, muito rica. Por isso nós temos que dividir ela em partes, porque ela é muito rica, é rica demais, Não foi à toa, pode ter certeza, que foi 12 discípulos, né? 12 discípulos, e aconteceu o que aconteceu, né? E o outro nós temos poucas coisas para falar dele que foi escolhido depois. Então nós temos muito a aprender com Deus, é muito gostoso. Foi o que eu falei, queria ter mais tempo, queria ter pessoalmente, né, estar junto com os irmãos para explicar, para estar tirando dúvidas. Mas é muito bom, muito gostoso estarmos juntos na presença do Senhor. É muito bom ter você aí. Por isso compartilhe, avise seus amigos, amém? Nós não estamos entrando em conflito, ou seja, de religião, ou seja, de fase doutrinária, não. O que é para ser aprendido que Jesus deixou, que nós devemos estar atentos, é na palavra de Deus. E eu quero dizer para você, você quer conhecer Jesus? Vou perguntar de novo, você quer conhecer Jesus? Sabe quem é Jesus? Dá a Bíblia aí, Felipe. Opa, aqui ó, está vendo isso aqui? Você conhecendo isso,
aqui, você conhece Jesus. Por isso eu te digo, este livro é demais. A Bíblia é o livro dos livros. Jesus, João disse assim, o Verbo virou carne e habitou entre nós. Quer dizer, a Bíblia tomou forma, a Bíblia tomou vida, a Bíblia é Jesus. Amém? Não é outro livro, não é outras coisas, não. É a Bíblia, é a Torá, é a Bíblia Sagrada que é Jesus Cristiano. Amém? Como queremos conhecer Jesus se não conhecemos a Bíblia? Amém? Fica essa mensagem no teu coração, pense nisso. Ele é o Verbo que se tornou carne. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 em diante. Lê lá que você vai ver. Amém? Que Deus abençoe teu coração, que Deus abençoe tua vida, que possamos estarmos juntos mais tempo em nome de Jesus. Deus vai preparar. Vamos preparar um local, um ambiente gostoso para estar trabalhando no canal, no YouTube também, estando mais próximo de você, mais próximo dos nossos amigos, nossos irmãos em nome de Jesus. Amém? Que Deus venha te encontrar, que Deus venha te abençoar nessa hora. Entrar na tua casa, entrar na tua família, entrar na tua vida. Papai, dando-nos pensamentos de paz, dando-nos pensamento de graça e de glória. Senhor, que em meio, Senhor, às tribulações, que em meio, Senhor, às nossas batalhas, seja Tu o nosso baluarte, seja Tu o resplendor de Israel. Em nome de Jesus, move-te, Pai, em graça e glória, para o louvor do Teu próprio e santo nome, em nome de Jesus. É muito bom estar com você. Espero você para o ensino na segunda-feira, às 20 horas, em nome de Jesus. Domingo agora, domingo, 20 horas. Nós estamos com a live para você. Em nome de Jesus, direto do culto. Com muita graça, com muita unção e poder de Deus sobre nossa vida, em nome de Jesus. Fique com Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.